Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui diretamente do podcast da Cidade Social Cast, a nossa estreia aqui. Esse podcast que vem para fomentar o social, iniciativas do terceiro setor, inspirar você a se envolver com o social. E a gente vai entrevistar pessoas que estão fazendo a diferença, né, na sociedade, em servir ao próximo, cumprindo a sua missão aí, sendo exemplo para nós, né? Então essa é a proposta do Cidade Social Cast e hoje começando aqui muito bem com a nossa amiga, irmã, uma pessoa muito querida que tão gentilmente atendeu o nosso convite apesar da sua agenda, Rosemary Sanz. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é uma honra, né, ser a primeira. Espero que realmente seja um grande sucesso, que possa ser sempre inspirador para outras pessoas e sempre levar uma palavra, né, que possa incentivar as pessoas a saírem da zona de conforto e se juntarem, né, se mobilizarem Sim. pelo social. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por todo o trabalho, né? Eu tenho muito orgulho em fazer parte desta família. Amém. Honra toda nossa, né, Rose? Muito obrigado. Nós ficamos extremamente felizes com a sua presença aqui. Você que, assim, né, a gente estava até brincando aqui em off, né? Que eu falei, gente, eu preciso só de um podcast, de um capítulo para falar do currículo da Rose, né? Mas ela que, entre outras coisas, é a fundadora do GAC, gestora pública, bailarina clássica, palestrante e por aí vai, né? Rose, então, é uma pessoa que tem feito mesmo a diferença. Então, assim, o GAC hoje ele é uma referência, né? No tratamento, né, de crianças com câncer, né? Então eu gostaria de saber, né, como começou essa linda história, né? Eu que sou um entusiasta, já tive ali no GAC algumas vezes, vendo de perto, né? É algo assim que a gente sai, gente, extremamente impactado, né? Mas como que começou essa história, Rose? Conta um pouquinho pra gente da sua história aí com o GAC, como tudo começou. Eu digo que tudo começou no coração de Deus, né? Amém. Com certeza. Tudo começou no coração de Deus. O GAC, como instituição, tem 26 anos, mas o hospital tem 13 anos. Né? E realmente, até 1994, aqui na região não existia tratamento oncológico. Então, todas as crianças e jovens que tinham o seu diagnóstico, eles eram transferidos ou para São Paulo ou para Campinas, para onde tinha vaga. A gente chama ambulancioterapia. Bota na ambulância e manda para outro lugar. E naquela época, o índice de cura não passava de 30%. Era muito, muito baixo. E aí, em 1995, né, no meio de 95, então, a Prefeitura de São José resolveu montar um serviço de oncologia pediátrica na região. Então, ela trouxe vários médicos, lógico, de São Paulo, médicos especializados em oncologia pediátrica, né? Eles montaram um grupo e eles montaram, então, 7 leitos dentro da Santa Casa, daqui de São José dos Campos, e começou o serviço para atender crianças e jovens com câncer aqui de São José. Um desses médicos, né, era muito conhecido nosso, meu e do meu marido, o Dr. Luiz Fernando Lopes, e ele trabalhava no Hospital de Câncer, no AC Camargo, muito próximo da dona Carmen Prudente, que foi uma grande mulher que, né, montou toda a estrutura de voluntariado do Hospital do Câncer, com as mulheres de rosa, né? Muito bom. E ele olhava para mim e falava assim, você me lembra a dona Carmen Prudente? Eu falava, doutor Luiz, né, eu não sou assistente social, não sou professora, não sou psicóloga, não sou médica, não sou enfermeira, né? A minha área é cultural, né? Eu era bailarina profissional, dava aula, trabalhava. E aí ele falava assim, não, mas você é empreendedora, você tem um perfil, você tem que começar um grupo de voluntários, porque a parte médica é só uma pequena parte, as famílias, as crianças precisam de muito apoio. E eu falava, doutor Luiz, não dá, não tenho tempo, né? E toda vez que ele me encontrava, ele falava. Aí um dia eu estava em casa, meu filho era pequeno, só tinha um filho, e aí ele dava um trabalho para comer. E aí nesse dia ele comeu rapidinho, dormiu, belezinha. Eu falei, opa, vai dar até para eu assistir o jornal, né? O repórter. E aí liguei a TV e estava sendo uma reportagem de como
Um outro hospital, o GRAAC, de São Paulo, Sim. né, que é um hospital referência, que foi fundado há muito tempo, tinha começado e o trabalho voluntariado que existia nele. Eu falei, Senhor, o senhor está mandando mensagem, né, que não dá para falar não, né, Senhor? Então tá bom, vamos ver o que vai acontecer. E aí, então, eu juntei um outro casal, o seu Flávio e a dona Maria Lúcia, que também são fundadores. Eles tiveram seu filho tratado pelo Dr. Luiz Fernando. Perguntei para o meu marido, né? Eu falei, e aí, o que você acha? Ele falou assim, olha, eu acho que você tem que ir, né? Apoiou. Apoiou, eu falei, não vai ser fácil, né? Ele falou assim, não, mas é importante, realmente é necessário, é essencial e vamos juntos, né? Que um apoia o outro. E aí foi desse jeito que a gente fundou, a gente começou, nós éramos... Você olha a primeira ata do GAC, é muito engraçado, porque você tem a diretoria e são as mesmas pessoas que são do Conselho Fiscal, porque a gente só tinha 6 voluntários. Assim de gente, né? Assim. Então, a gente começou com 6 voluntários, né? E começamos com o objetivo de dar o suporte. Só que aí a gente está falando de saúde no nosso país. Né? Então, tudo faltava, né, para as famílias. A gente começou garantindo cesta básica, transporte, algum medicamento básico. E depois de um ano, a Santa Casa ela falou que esses leitos davam muito prejuízo e que as crianças não poderiam ficar mais lá. E então, e aí? O que vai fazer? Porque precisa ter um leito de internação. E aí, então, a gente se mobilizou, eu fui conversar com outro hospital, na época, pediátrico, que era filantrópico também, e aí conversei com a diretora do hospital, e ela falou, olha, tem essa área aqui caindo aos pedaços, não tinha teto, destelhado, falou assim, vocês reformarem, equiparem, vocês podem usar para ter 7 leitos, né, para as crianças e jovens da oncologia. Falei, tá bom, então nós vamos fazer. Aí a gente não tinha mais 6 voluntários, a gente devia ter uns 15. Aí eles olharam para mim e falaram assim, você pirou, né? Meu Deus. Nós vamos fazer como? Eu falei, não somos nós que vamos fazer. Deus há de prover. O que a gente precisa sempre é colocar o pé, né? Verdade. Não adianta. Para o mar abrir, primeiro a gente precisa colocar o pé. Precisa molhar o pé. Né? Precisa molhar o pé. E crer mesmo. E eu falei, vamos atrás, vamos procurar, né, engenheiro, arquiteto, vamos fazer mutirão. E aí, então, a gente tinha... o serviço tinha uma paciente, a Fabiana, de 15 anos. Ela estava tratando e ela precisou fazer um transplante. E nesse transplante foi feito em São Paulo. Ela tinha convênio, só que o convênio, como sempre, não autorizou. Então, a família era uma família né, de professores, né? O pai trabalhava numa indústria, então arcou com o valor do transplante, ela fez o transplante e depois o convênio acabou reembolsando o valor do transplante. E então a Fabiana, ainda né, na recuperação do transplante, ela falou, mãe e pai, eu gostaria que esse dinheiro fosse para o GAC. Uau. Porque eu queria muito que todos os jovens tivessem a mesma chance que eu tive. Então, eu quero ajudar com algo que fosse né, concreto. Que legal. Então, com esse recurso, que na época era R$32 mil, a gente conseguiu reformar, equipar e inaugurar a ala Fabiana Macedo de Moraes, nesse hospital. Infelizmente, até terminar a reforma e chegar aos equipamentos, a Fabiana pegou uma infecção e ela veio a falecer. Então, ela não viu a ala Fabiana Macedo de Moraes daqui, né? Sim. Mas o exemplo dela, né, de apesar de estar lutando pela vida dela, se preocupar com o próximo, isso foi marcante na história do GAC, né? E isso continua até hoje. Bom, depois de 2 anos... eu recebi a ligação da direção do hospital e falou, você tem 24 horas para tirar tudo daqui de dentro, que virou maternidade. Meu Deus. Então, as crianças já tinham saído né, da Santa Casa, já tinham saído, não tinha leito mais. E, nessa época, a gente estava tentando um terreno para construir a sede da instituição. E aí a gente sentou com os associados, né, e os voluntários, falou, gente, não adianta a gente ter psicólogo, assistente social, brincar, ter cesta básica, se você não tem o básico para garantir o tratamento. Então, não adianta a gente construir uma casa de apoio, a gente vai ter que assumir e construir um hospital, que seja deles. Então, a gente conseguiu o terreno, né, doado pela prefeitura, isso foi em 2000.
Foi uma época muito difícil, porque muitas vezes eu tinha que colocar pai e mãe dentro do meu carro para conseguir ir no juizado do menor e do adolescente, para conseguir um leito através de tutela, porque não tinha leito na cidade para internar. E aí, depois de um período, a gente fez uma parceria com a Prefeitura Municipal, então a gente tinha 4 leitos reservados dentro do Hospital Municipal. Você imagina, dentro de um hospital municipal, que é lotado, que tem gente no corredor, você tem 4 leitos que estavam lá reservadinho para oncologia, né? Foi bem difícil, mas né, a gente conseguiu manter. Levamos 7 anos para construir o hospital. Logo quando a gente terminou de construir o hospital, eu recebi uma ligação também do Hospital Municipal, porque ele tinha mudado a gestão e estava assumindo, pelo primeiro ano, uma organização civil, né, uma OS, né, para administrar o hospital. E a hora que essa OS administrou e viu aqueles 4 leitos separados, ela já falou, olha, eu falei, olha, espera só até julho, a gente já vai transferir para o GAC. Então, se a gente não tivesse hospital, né, seria de novo as crianças sem lugar para internar. E aí foi isso, a gente construiu, né, equipou e inaugurou, então o hospital começou a funcionar em 2009. Hoje é o único hospital de toda a região habilitado como unidade de alta complexidade, exclusiva em oncologia pediátrica, e nós somos o único que faz desde o diagnóstico até todo o tratamento integral de crianças e jovens entre 0 e 19 anos. E a gente, então, é referência para toda a RM Vale, a gente tem pacientes realmente de todos os municípios, desde os municípios lá pequenininhos, né, Cunha, lá no final. Vale Histórico, né, até pacientes que vêm de Paraty, de Mogi, do sul de Minas, né, e até de outros estados e acabam vindo tratar aqui com a gente. Meu Deus, que história, né, gente? Meu Deus, você parar assim para analisar, né, como, né, as coisas acontecem. Esse aí, eu tenho certeza que é apenas um aí dos muitos que você deve ter, né? Mas esse exemplo de generosidade, né? Da Fabiana. Da Fabiana, né? E isso é um paradigma, né? Porque geralmente as pessoas acham que para você se mover, fazer algo de bom pro próximo, ou se voluntariar em algo, você tem que ter aquilo sobrando, né? Isso. Seja um recurso financeiro ou tempo, né? E eu sempre costumo dizer que, na realidade, o voluntário, né, ele não tem tempo sobrando, ele tem amor sobrando. Uma pessoa que nem a Fabiana, ela não tinha dinheiro sobrando. Exatamente. Ela tinha amor sobrando, empatia sobrando. E que semente poderosa, né? Poderosa, né? Tanto que quando a gente inaugurou o hospital, né, ele tem lá o Centro de Tratamento Fabiana Macedo de Moraes, para a gente nunca esquecer desse exemplo, né, que independente daquilo pelo que você está passando, sempre você tem que se lembrar do outro, de quem está do seu lado. E é exatamente isso. Quem quer contribuir, quem tem o coração generoso e solidário, vai achar uma maneira, né, em todo momento da sua vida. Hoje em dia, eu vejo cada vez mais difícil isso, né, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas se fecharam em bolhas, né, ficou tudo virtual. E cada um se fechou dentro do seu próprio grupo, né? A gente já tem os aplicativos que selecionam aquilo que a gente vê. Então, quanto mais aquilo que você vê, mais aquilo que você vê. Porque é aquilo que aparece. Mais incentivado você é a fazer isso, né? Ao mesmo tempo, você fica convivendo, né, naquele seu grupo de Instagram, de WhatsApp, de Zoom, né, com pessoas que têm o mesmo foco que você. Sim. Então, aquele que é um foco bom, muito bom. Mas aquele que é um foco ruim fica preso nele mesmo. Verdade. E hoje não tem mais diversidade. Então, as pessoas estão com mais dificuldade para ter uma verdadeira empatia. Sim, os relacionamentos ficaram muito artificiais, né? Exatamente. E geralmente tem uma máxima que diz que a rede social, né, e a tecnologia, ela trouxe para perto quem estava longe e levou para longe quem está perto. Isso. E isso, infelizmente, faz muito sentido o que você está dizendo, que realmente
muitas pessoas se trancam demais, né, no virtual e muitas vezes não interagem, e muito menos a questão de empatia, de poder servir mesmo ao próximo, de entender a dor do outro. E realmente esse é um desafio do nosso tempo, né? A pessoa sair do eu, né? Sim. Do eu, do que eu quero, do que eu preciso nesse momento, do que eu almejo, né? Sim. Então, é o que nós queremos, o que nós podemos, o que nós almejamos, né? Sim. Isso traz uma força muito maior e conquistas muito maiores. Sim. Porque você vai crescer muito mais, né? Eu digo que eu, como voluntária, a conta não bate, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais eu aprendo. Então, eu acho que eu tenho que doar mais. Eu acho que eu tenho que fazer mais, né? Realmente, quando a pessoa tem essa experiência, né, no voluntariado, no social, eu acho que é muito isso. Eu também tenho essa percepção, né, eu fiquei 20 anos também como empresário. Depois, hoje, vai para 4 anos que eu estou full time, né, na questão social, entendendo tudo de mais perto, né? Uhum. Antes eu tinha um tempo limitado. E é exatamente isso. A minha percepção também é exatamente essa. Como você disse, né? A Bíblia diz em Provérbios 11 que diz assim: há quem tire dos seus tesouros e vê suas riquezas aumentar. Então, tipo assim, peraí, se eu tô tirando do meu tesouro, isso aqui tinha que estar diminuindo. Não. A matemática de Deus é diferente, né? Então, quando na realidade, assim, eu tô sendo generoso e tirando do meu tesouro, eu tô vendo as minhas riquezas aumentarem. Porque, na realidade, na nossa cultura, a gente pensa muito toma lá da cá, sabe? Isso. A gente fica muito cético nisso. E o que a Bíblia está dizendo é que tem uma satisfação, uma riqueza que ela vai além, né? Ela vai além da questão financeira, né? Da satisfação momentânea. Aquilo se torna um propósito de vida, né? Isso. Né? Eu acho que o propósito é esse, né? As pessoas às vezes perguntam para mim: o que você ganha com isso? Mas eu não estou fazendo para ganhar nada. Né? A gente não entra com o propósito de ganhar. A gente entra com o propósito de servir. O propósito é servir. O que eu posso fazer que eu vou colocar o meu talento, o meu tempo, o meu trabalho para contribuir? Pronto, esse é o propósito. Mais nada, né? Hoje as pessoas querem aparecer, elas querem, né? Eu só vou doar se eu puder tirar foto e com quem está doando e postar no Instagram. Na realidade é um marketing, que é mais do que fazer filantropia ou social, né? Entendeu? Então, assim, o coração tem que ser generoso e serviu, ponto. Verdade. Né? A gente não tem que se preocupar com mais nada. Não tem que ter contrapartida. Né? Quando você é sincero, né, é isso. O reino de Deus, ele traz de volta para você coisas que você nem imagina e são muito maiores e muito melhores do que a gente pode sequer sonhar, né? Se a gente tem um coração verdadeiro, né, de servo, né, e generoso. Sim, eu fico imaginando assim, né? Esse sim, né, como você contando, né? É uma história, lógico que com muitos aspectos, mas aquela decisão de sair de dançarina clássica para medicina, gente. Então, e assim, são escolhas que não são escolhas fáceis, né? Enquanto a gente construiu o hospital, eu ainda conseguia conciliar. Mas quando o hospital abriu, aí eu tive que abrir mão, realmente, né? Eu fui me preparando, porque eu acho que isso é tudo muito importante, né? Você entender qual é o seu propósito, você entender o que Deus, né, está colocando na sua vida e você fazer um planejamento. Sem dúvida. Né? Se planejar, se preparar. Então, eu fui realmente planejando, né, o encerramento do meu ciclo na área da dança, né, fazendo tudo bem... de uma maneira muito tranquila, né? Muito madura, porque eu sabia que essa decisão era a correta. Então, eu fui fechando o meu ciclo, encerrando realmente toda a minha carreira, né? De muitos e muitos anos como bailarina, como professora, como diretora, como coreógrafa, né? Como mestre. E aí, então, eu parei toda essa área e fui me dedicar 100% voluntariamente à gestão do hospital, até porque realmente
era inviável conciliar, né? Sim, imagino. Então, a gente só consegue ter paz quando a gente consegue realmente entender que existe um propósito, que Deus está junto com você, né? Porque você fala, gente, né? As pessoas falavam assim, e aí? Eu falei, e aí? Só Deus para capacitar. E dar coragem, são muitos desafios. Eu falo que depois de 13 anos, a cada ano que passa, não fica mais fácil. Não romantize, né? Só fica mais difícil, né? Trabalhar com saúde neste país, a cada ano que passa, fica mais difícil. Se você quiser tratar como o GAC trata, né? Onde o propósito é tratar todas as vidas com o mesmo valor, sem nenhum tipo de diferença, fazendo com que todos os pacientes tenham acesso a tudo o que eles precisam e aos melhores tratamentos, aos melhores profissionais, aos melhores equipamentos, à melhor estrutura, é muito desafiador. E realmente a gente precisa de muitas pessoas juntas, né? Porque sozinho é impossível. Então, a gente precisa de todos os voluntários, de todos os funcionários, de todas as pessoas que doam, de todos os mantenedores, dos empresários, do poder público. Se realmente as pessoas não se apropriarem da importância dessas vidas, né, de crianças e jovens, a gente não consegue fazer a diferença. Verdade. Hoje, o Hospital do GAC, ele tem um índice de cura de 71%. Meu Deus, altíssimo. A média no Brasil é de 49% a 62%. Nossa. Agora, o custo disso é imenso, né? Por quê? Porque o que o GAC recebe como instituição filantrópica conveniada com o SUS é só 24% do que realmente custa. E nós estamos falando de uma criança que está na UTI, lutando pela vida. Ela tem que ter tudo lá. Porque se qualquer coisa, né, ela não tiver, ela vai morrer. Se ela ficar na fila de espera para um diagnóstico, um adolescente, ele vai morrer. Imagina, meu Deus, é surreal para a gente que está de fora, né? E assim, pela sua fala, você pegar uma taxa municipal de cura de 30%, né? Numa situação onde você tem que ficar ambulância terapia, como você colocou, Isso. E ficar tirando, e isso tem um desgaste muito grande, emocional, físico, para quem já está com uma saúde super debilitada. E quando você faz um trabalho de referência como vocês fazem, meu Deus, esses mais que dobraram, isso, entende? O número de vidas salvas, gente. Então isso, assim, é surreal, né? Mas foi como você disse, é extremamente importante que a sociedade, né, possa entender que o munícipe aqui de São José, que nos vê, entendeu o privilégio, né? Porque, infelizmente, às vezes as pessoas deixam para valorizar quando tem um parente que está lá. Isso. Né? A gente teve um avôzinho, né, um senhorzinho, que eu sempre vou me lembrar dele. O neto chegou, foi internado, foi para UTI, veio pelo SUS, foi atendido. E aí, no terceiro dia, ele pediu para falar com a pessoa responsável, né, pela instituição. E aí, eu fui lá falar com ele, né? Eu falei, aconteceu alguma coisa, né? Tem algum problema? E aí, ele começou a chorar e ele falou assim, olha, eu quero te pedir desculpas. Eu falei, mas o senhor quer me pedir desculpas por quê? Eu falei assim, porque várias vezes, né, bateram na minha casa e pediram doações para o GAC, e eu sempre falei que isso não era sério, que essas instituições desviam, eu nunca ajudei, e agora a minha neta está aqui recebendo tudo. Então, eu preciso pedir perdão. Eu falei, o senhor não precisa pedir perdão, né? Fique em paz. A gente vai fazer tudo, estamos juntos, né? A gente entende que, infelizmente, nesse país, a gente tem muitas instituições que não são sérias. Infelizmente, né? E agora o senhor está tendo a chance de nos ajudar. E ele ajuda até hoje. Glória a Deus, aprendeu a lição, né? Né? Então, ele contribui. Então, é isso. Às vezes, realmente, as pessoas não querem ouvir falar. É muito sofrimento. Né? Não entende o quanto é complexo e o tamanho da diferença, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente tem centenas de crianças e jovens em tratamento de quimioterapia. Só para dar um exemplo, uma quimioterapia
vamos dizer assim, simples, tá? Que a criança ou o jovem está bem, é um protocolo tranquilo, né? Aquele protocolo Operação básico. base. Isso. Ele vai ter um custo médio por mês de R$ 19.800. O SUS repassa R$ 1.700. Meu Deus. Pensa na conta. É 8,8% do que custa. Meu Deus. Pensa na conta. Jesus. Né? E é isso, se você não tiver o quimioterápico, aquele câncer não vai regredir, essa criança não vai se curar, esse jovem não vai se curar, ou vai se curar com uma sequela que a gente não quer que eles tenham. Né? A gente quer adultos felizes, saudáveis, produtivos, integrados na sociedade. Então, por isso que a gente precisa contar com todo mundo mesmo. Verdade, o foco sempre é a cura, né? O foco sempre é a cura. E não só a cura física, né? A gente tem toda uma estrutura, todo um acolhimento, né? São 7.000 metros quadrados, a gente tem toda uma equipe multiprofissional especializada, porque a gente cuida da parte física, mas cuida da parte educacional, da parte social, psicológica, emocional e espiritual. Tudo a gente tem que cuidar, né? E não só da criança e do jovem, a gente precisa cuidar da família também. Né? Porque um bebezinho não chega lá sozinho. A gente já teve casos da mãe dar à luz e sair da maternidade direto para a UTI. Meu Deus. Você imagina uma mãe se recuperando do parto dentro da UTI com seu filho com câncer. Surreal. Meu Deus. Né? Então, assim, se você não tem todo um acolhimento, toda uma equipe pronta para acolher a dor e o sofrimento e todas as necessidades que as famílias têm. A gente tem família de extrema vulnerabilidade social, né? A gente tem adolescentes que não querem se tratar porque acabaram de passar na faculdade e tem bolsa e não quer perder a bolsa. Então, tudo isso a gente tem que individualmente cuidar, casa a casa. Tudo é muito individualizado. A gente teve um adolescente que ele passou em mecatrônica. Ele tinha bolsa e ele ia fazer 19 anos. Ele falou, não vou tratar, porque eu não quero sair da faculdade, o meu sonho é me formar, eu não vou tratar. Falei, calma lá, vamos lá. Aí toda a área lúdico-educacional se mobilizou. Então, a gente conseguiu um laptop, a gente foi conversar com os diretores da faculdade, a gente fez um time de alunos do ITA para dar suporte para ele. Meu Deus. Ele estudou dentro do hospital, não perdeu nenhuma prova, não perdeu o ano. Glória e já se formou, inclusive. Gente, né? Inspirador demais, né? Assim, são coisas que assim, é realmente surreal. Num contexto que a gente sabe da saúde brasileira, como saúde é tratada nesse país, ver histórias como essa, a gente pode dizer, né, que a saúde brasileira respira, né? Vocês são assim realmente uma inspiração prática do que é cuidar do próximo, né? Do que é realmente entender mesmo a dor do próximo, né? Não é o básico, não é o trivial. Por exemplo, um jovem, infelizmente a gente não pode te ajudar. Essa seria a resposta mais fácil. Mas realmente humanizar o tratamento dessa forma é realmente algo assim lindo, inspirador, né? Eu acho que realmente a gente precisa olhar cada pessoa como uma pessoa integral, né? A área da saúde, ela não pode ser olhada como, eu vou tratar o fígado ou o rim. Não, eu vou tratar uma pessoa, né? E o que aquela pessoa precisa para ultrapassar aquele momento, né? São muitos anos, a gente tem pacientes que ficam com a gente 7 anos em tratamento, né? Tem várias recidivas e vai e volta. Então, são muitas histórias, né? E a gente diz isso, não é um protocolo que você trata tudo igual, todo mundo. Sim. São histórias de vida, né? Que Deus colocou lá para a gente cuidar. Verdade. Então, né? Se Deus nos deu essa missão e esse propósito, a gente tem que tentar fazer sempre com excelência. Parabéns, porque, meu Deus, a gente fica impactado, né? Com histórias como essa que você nos contou até aqui, né? E, Rose, e como é que uma criança hoje, um adolescente, ele pode, a família desse adolescente solicitar, né, a assistência do GAC hoje? Qual que é o protocolo, qual que é o processo
para quem que encaminha, né, essa criança, esse paciente até o GAC? Qual que é fala um pouco desse processo para a gente. Isso é bastante importante a gente divulgar, porque dentro da oncologia pediátrica, a gente trabalha de uma maneira diferente do que a oncologia na rede de saúde, tanto que a gente faz o diagnóstico. Normalmente, né, com os adultos, você primeiro faz o diagnóstico na rede, né, aonde é possível, aí fechando o diagnóstico oncológico, a rede encaminha para o hospital de referência. A gente faz o diagnóstico. Por que a gente faz o diagnóstico? Porque no caso do câncer infanto-juvenil, a única chance de cura é se o diagnóstico for rápido, completo e o paciente começar o tratamento, né, em centros especializados, como o Hospital do GAC, também rapidamente. Sim. Isso é que traz e aumenta a chance de cura. Então, quando a gente está falando da população SUS, hoje 80% do que o GAC atende é do SUS, e você fala SUS, não só daqui de São José, mas imagina dos 39 municípios, toda vez que você fala SUS, você vai lembrar de fila, né, de complexidade, às vezes não tem fila, mas um exame, né, demora. Então, por exemplo, uma biópsia, que ela é feita na rede pública, demora normalmente 45 dias para sair o resultado. Uma biópsia no GAC demora 48 horas. Meu Deus. É muito mais rápido. E a gente não tem fila, né? Então, tudo isso traz agilidade. Então, a gente tem inclusive uma campanha que fala assim, suspeitou, encaminhou. Suspeitou, encaminhou, suspeitou, encaminhou. É melhor suspeitar, encaminhar e não ser oncológico e a gente devolver para a rede, do que o que aconteceu muito durante a pandemia, né? Que a gente recebeu, durante a pandemia, casos como a gente nunca tinha recebido antes, que chegaram no GAC para falecer. Meu Deus. Isso acaba com a equipe, isso acaba com todo o emocional, né? A gente teve casos de crianças que chegaram 4, 5 horas depois, faleceram e não teve nada do que a gente fazer, porque já estava com o tumor, o câncer muito avançado, já tinha passado pela rede há 6, 7, 8 meses, mas como a rede estava toda voltada para o Covid, ninguém olhou para aquilo. Sim. Né? Então, o que acontece, né? Para qualquer pai e mãe que está nos escutando, que eu acho que isso é a maior ansiedade, né? Os sintomas, quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, você está falando de um N enorme de tipos de doença, né? Então, você tem leucemia, que é o câncer no sangue. A leucemia, ela pode ser mieloide, ela pode ser linfóide, pode ser de célula T. Cada leucemia é um tipo, pode ser crônica. Aí depois você tem os linfomas, depois você tem os tumores do sistema nervoso central, você tem os tumores ósseos. Então, são muitos tipos, né, de câncer. Infelizmente, os principais sinais e sintomas são muito comuns. Febre, cansaço, dor no corpo, dor óssea, né, vômito, mancha roxa. O que é importante o pai e a mãe sempre prestar atenção? A gente sabe, até porque a gente mapeia, que o pai e a mãe sempre leva no médico rapidamente. Então, em algum médico, ele teve acesso. Seja na rede particular, seja na UBS, na unidade de pronto atendimento, no hospital municipal. Se o tratamento convencional não está funcionando, questione e insista. A gente já teve pais que entraram direto em contato com o GAC, mandaram o exame do seu filho e a gente veio e encaminhou e trouxe para cá. Sim. Né? Então, assim, é possível a gente receber um encaminhamento direto dos pais, né? A gente já teve uma mãe que foi véspera de Natal, ela chegou no pronto-socorro, numa unidade de pronto atendimento. E aí o médico falou, não, é febre, é virose. E ela falou assim, olha, essa virose está esquisita, doutor. O senhor não pode colher um exame de sangue? Não, não precisa. Por favor, doutor, colhe um exame de sangue. Não, mas vai ficar pronto só de noite. Não tem importância, eu volto aqui de noite. Ela insistiu porque o pai e a mãe conhece a criança, né? E aí, quando saiu o resultado, a enfermeira
da unidade pronto de atendimento tinha feito um curso de capacitação com os profissionais do GAC. Ela mostrou para o médico, porque ela já viu que tinha alguma coisa errada. Imediatamente eles entraram em contato com o GAC. Essa criança chegou no mesmo dia à noite. Aí a enfermeira ligou para a mãe e falou assim, olha, eles conseguiram até o carro. A gente vai passar a pegar vocês aí em casa, vai levar um carro vai pegar vocês para ir lá para o hospital do GAC. Aí a mãe perguntou assim, nossa, não conheço o hospital do GAC, o que é o hospital do GAC? E aí a enfermeira foi muito, muito amada, né? Com muita sensibilidade. Ela falou assim, é um hospital lindo de crianças e jovens, vocês vão gostar muito. Ela não falou que era câncer para não desesperar e assustar a mãe. Então, entre a suspeita e o primeiro atendimento desse caso, né, não demorou nem 24 horas. E isso foi determinante para a cura dessa criança. Que legal, né? Que isso é extraordinário, né? Essa empatia, né? Da profissional de saúde se capacitar e do GAC fornecer isso na vida dessa menina, assim, e de muitos outros, com certeza, tem feito uma grande diferença, né? Rose, mas a gente conversando aqui um pouco, você falou da disparidade, né? Daquilo que custa um tratamento, né? De uma criança aí, base, né? Quanto isso custa e quanto é repassado pelo SUS. E a pergunta que fica assim, como essa conta fecha, né? Não fecha. Como o GAC se mantém de pé depois aí de uma operação, desde seu nascimento aí, 26 anos, e até hoje continua transformando histórias, né? Que eu tenho certeza, não dá vontade nem de ir embora, né, gente? Dá vontade de ficar aqui ouvindo, né? Mas como que essa operação se sustém do ponto de vista administrativo financeiro? Então, eu vou até usar aqui uma frase, né, do superintendente administrativo que está aqui comigo, o Glauco, né, que também é um irmão, foi resposta de oração, né, que hoje é responsável por toda essa parte administrativa, financeiro, né, na parte operacional, e nos ajuda demais da conta. Ele fala né, que ele tem um MBA de administração, né? Administrou várias empresas, mas o GAC é só por Deus. Deus mesmo. Porque quando você olha as contas, elas não fecham, elas não batem. Se a gente for olhar número só, o hospital tem que fechar. Não tem como. Ele começa, no começo do ano, deficitário em 4 milhões. Meu Deus. Com todas as ações de captação de recurso. Meu Deus. É muita surreal. Coisa. É surreal. E o hospital está aberto ainda. Como que ele está aberto? É Deus. É Deus levantando as pessoas, né? Trazendo novos empresários, mobilizando agentes públicos para fazerem, né? Trazerem recursos através de emendas parlamentares. Através das pessoas que fazem as doações todos os meses, né? A pessoa às vezes acha que é pouquinho, mas aquilo faz uma imensa diferença, né? Sim. São empresários que são mantenedores com a gente desde 2013. Esse foi um movimento liderado pela igreja da cidade, né? Sim. Pelo pastor Carlito. Isso foi maravilhoso, porque em 2013 o hospital quase fechou. Eu lembro. Nós chegamos a fazer uma campanha. Exatamente, igreja, né? E assim, foi muito poderoso ver a mão de Deus levantando, né, tantas pessoas através da igreja. Então, o pastor Carlito, ele conheceu, ele viu a seriedade da instituição, a transparência das contas, e aí ele falou, não é possível. E ele trouxe isso para os cultos. Imediatamente um empresário se levantou e foi uma grande doação. Para vocês terem uma ideia, eu tinha até dia 20 de abril, se realmente as coisas continuassem como estavam, eu já tinha uma lista das crianças, elas iam ser todas transferidas para São Paulo e para Campinas, divididas em vários serviços, e a gente ia fechar o hospital. E aí o pastor, então, veio, conversou com a igreja e logo na primeira semana de abril, né, a gente teve a visita de um empresário, né, membro aqui, né, que estava assistindo o culto, e foi a primeira grande doação que a gente recebeu do empresário, que ele deu ali, na hora, 350 mil. Glória a Deus. E que foi o que já
Salvou, O porque a gente fôlego, não conseguia mais nem comprar medicação. Meu Deus. Né? Fora que, assim, salários atrasados, as pessoas não recebiam, né? As mães me paravam no corredor e falavam assim, você não vai fechar esse hospital, né? A gente não pode ficar sem esse tratamento, a gente não quer ir para São Paulo. Né? Então, e aí Deus foi agindo, né? E aí o pastor foi aí mobilizando, novos empresários foram chegando, empresários mantenedores, e é isso, né? A gente diz que, às vezes, a gente passa pelo deserto, mas é justamente para crescer e melhorar. E foi o que aconteceu com o GAC. Verdade, né? E nosso pastor, assim, né? A gente tem um privilégio de ter um homem com essa visão, né? Sim. De apoio ao próximo e que sempre nos desafia ao crescimento, né? E uma frase, um axioma, né? Que ele sempre nos diz é que ninguém constrói nada grande sozinho. Se você está fazendo sozinho é porque não é tão grande assim. Exatamente. Então realmente, assim, né, deixar o nosso abraço aí para o nosso pastor e pai espiritual. Pastor Carlito, obrigado, porque o senhor é aí realmente, o senhor é uma grande inspiração. Sempre. Sempre. E assim, e toda conversa com ele assim, a gente sai esticado, né? Com um desafio novo. E é sempre isso, sempre é grande, sempre é em excelência. Exatamente, E é isso, né? É isso, né? Você é empresário, seja uma pessoa jurídica ou física, se envolva nessa causa tão nobre. E, gente, bom demais, né? O tempo passa que a gente nem percebe, né? Conversa boa, Rose. Muito obrigado pela sua disponibilidade, mesmo com a sua agenda aí tão ativa, com tanto carinho e simpatia, esteve aqui conosco, inaugurando, né? É um prazer enorme, né? Para mim foi um nosso. presente, né? E o pastor também fala isso, né? Se você quer fazer alguma coisa muito rápida, você procura alguém muito ocupado. E que Deus sempre mantenha a minha agenda, né? Cheia de novos projetos, cheia de novos desafios, né? Porque isso significa que a gente tem saúde, tem sonhos, e que Deus está dando sempre novos propósitos para gente. Amém. E isso é vida. É para isso que a gente vem, né? Para servir, para viver e para conhecer pessoas, ser inspirado e inspirar. Então, eu espero que, né, a conversa possa ter inspirado algumas pessoas, né, a realmente se juntar a essa ação social, de transformação social, que demais, né? Nosso país precisa tanto. Demais, gente. Né, uma inspiração em nível máximo, né? Eu já estive ali no GAC conhecendo, já fiz o tour, já corri os 2 circuitos virtuais do GAC, também é uma forma de você estar lá. Agora já vem o terceiro! Vou participar com certeza. Eu e a minha esposa fazemos questão, é sempre uma grande alegria, ainda mais quando por trás de tudo isso tem uma causa tão nobre. Então, gente, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Como a Rose já falou, acesse as redes sociais do GAC, se envolva nessa causa tão nobre. Também você pode acessar aí, né, as redes sociais da Cidade Social, @Cidade Social SJC, para você conhecer aí também um pouco mais do nosso trabalho, que atende 650 famílias aí em todas as suas unidades. E é o lema, né, o slogan da Cidade Social é Cidade Social, servir ao próximo faz bem. Então, vamos juntos aí nessa jornada de servir ao próximo. Um grande abraço a todos e até a próxima.